no empate em 1-1 contra o São Paulo no final de semana pelo Brasileirão. Além das polêmicas de arbitragem, que foram muitas, tivemos cantos homofóbicos dos torcedores corintianos. O árbitro Bruno Arleu chegou a interromper o jogo, mas aí os torcedores passaram a cantar mais alto ainda. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar os cantos homofóbicos. Ontem à noite, a ONG Arco-Íris, que defende os direitos das pessoas LGBTQIA+, acionou o STJD e pediu uma punição para o Corinthians. E aí, Andrei, o Corinthians pode sofrer mesmo alguma punição esportiva pela atitude dos torcedores? Pode e deve sofrer, né? A questão é que tipo de punição ele vai sofrer. A que vinha sendo aplicada até aqui, que é a punição de multa, eventualmente um portão fechado, ou uma punição mais rigorosa, de acordo com o que traz o Regulamento Geral de Competições. A gente teve uma mudança importante. Eu acho que vale a gente abrir um parênteses aqui, né? O futebol ele tem um compromisso histórico com direitos humanos, né? O futebol ele abraça, ele não separa, ele agrega, ele não afasta. Então, o futebol nasce da construção, como todo ordenamento jurídico, de pilares inegociáveis que são a proteção de direitos humanos. E, obviamente, o esporte não se separa do direito e tem toda essa construção e todo esse diálogo permanente. Mas, para reforçar esse compromisso, até em função do ambiente esportivo não ser um ambiente saudável, os regulamentos internos têm reforçado esse compromisso. Então, a gente tem hoje no Regulamento Geral de Competições, que é uma grande novidade, tornar como muito grave ou gravíssimo o comportamento de torcedores em atos preconceituosos. Isso está lá, acho que é o artigo, se não me engano, 134. Acho que é o artigo 134 do Regulamento Geral de Competições, que torna de extrema gravidade, podendo o infrator, inclusive, responder por meio de aplicação de pena de advertência, multa e até perda de pontos. O que acontece? Tem o famoso 243G, que está lá no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, prevê punição para atos preconceituosos, discriminatórios, como cântico de torcida, um cântico homofóbico. Aí tu aplica não o parágrafo 2º, tu pode aplicar o parágrafo 3º desse artigo do CBJD, que prevê a perda de pontos. Então existe caminho para o julgador punir e punir com rigor o Corinthians, inclusive com perda de pontos. Não é o que tem sido aplicado até agora. A gente não viu no Brasil, recentemente, clube punido por perda de pontos por causa de manifestação preconceituosa, seja crime de injúria racial, seja homofobia, por parte dos seus torcedores. O caso mais grave, obviamente, de clubes de elite, a gente já viu de clubes menores, foi o caso do Grêmio lá atrás, no caso Aranha, quando a gente imaginou que o STJD fosse colocar uma régua a partir dali. Comportamento da torcida, comprovado através de vídeo, através de depoimento, sem nenhum tipo de contestação, e por vários torcedores, deve ser punido e deve ser punido com rigor. Vamos ver qual vai ser o comportamento do STJD, mas com certeza vai ter uma punição para o Corinthians, porque o futebol não pode se afastar jamais da proteção de direitos humanos. Hoje a gente tem a FIFA assumindo esse compromisso, lá no Código de Ética, lá no Estatuto, que é a Constituição do movimento privado do futebol, a gente tem a CBF nos seus regulamentos, a gente precisa agora tornar isso eficaz. Né? Políticas de direitos humanos, elas não podem ser apenas políticas institucionais, elas têm que ser uma política praticada no dia a dia, não só da instituição, como também da justiça desportiva.